Vamos agora falar das forças magnéticas, forças muito importantes, tanto no cotidiano, quanto na pesquisa científica, quanto na tecnologia. Trata-se da aula 9, do tema 9. Eu quero começar dizendo que as forças magnéticas, elas foram descobertas quase que ao mesmo tempo que as forças elétricas. Numa cidade do Oriente Médio, né, se descobriu, e essa cidade tinha o nome de Magnésia, por isso magnetismo. Né? Os habitantes daquela região descobriram que alguns minerais tinham a capacidade de atrair pedaços de ferro. Veja, estamos aqui falando de materiais que hoje chamaríamos de ímãs, de forma que os ímãs foram descobertos cerca de 600 anos antes de Cristo. E os ímãs exercem forças magnéticas. Eles são capazes de atrair materiais ferromagnéticos, como um prego, por exemplo. Né? Ora, essas forças magnéticas têm uma grande aplicação na ciência e na tecnologia. Por exemplo, aqui eu estou chamando a atenção, né, para essa máquina conhecida como tokamak, onde no interior dela produzimos o plasma, o quarto estado da matéria, e utilizamos os campos magnéticos para confinar, de forma que eles são essenciais, né, no estudo da energia do futuro, a energia proveniente de processos de fusão dos núcleos. Né? Mas existem muitas aplicações. Por exemplo, aqui tem o maior laboratório do mundo, localizado na fronteira entre a Suíça e a França, é o grande colisor de hadrons. Né? Aqui, por aqui, né, nós temos, né, partículas elementares ou partículas compostas, né, prótons e antiprótons, que viajam a velocidades absolutamente incríveis, né? Alguns nesse sentido e outros no sentido oposto, né? Aí dentro. Agora, para você direcionar, né, para fazer curvas, né, você precisa usar, então, campos magnéticos, né, ou fazer uso das forças magnéticas. Né. Os monitores antigos, né, dos computadores, né, neles, o que você tem são elétrons, né, que se movimentam, né, de forma que eles se movimentam, e agora eles são defletidos, né, por meio de campos elétricos e magnéticos. Nesse processo, você pode ter o que nós chamamos de deflexão, muda a direção, né, dos elétrons e atingindo pontos diferentes na superfície do monitor dos computadores antigos, e alguns ainda fazem uso do mesmo mecanismo, né? De forma que, ao atingirem essas regiões, né, nós temos substâncias que são sensíveis, né, à colisão, à absorção dos elétrons, né, produzindo cores as mais diversas. Né. O fato é que toda a tecnologia envolvendo a produção, a construção de monitores, envolve realmente a utilização de forças elétricas. Né.
Vamos assistir a esse pequeno vídeo onde a gente vai perceber, né, a ação das forças magnéticas. Aqui eu estou apresentando uma coisa que é muito comum, um ímã, né? Veja só, o ímã, ele é curioso porque ele tem, a rigor, né, ele tem dois polos, né? De forma que temos aqui o polo norte do ímã e aqui o polo sul do ímã. Nem sempre a gente sabe distinguir muito bem, né? O polo norte está aqui, né? E aqui eu tenho o polo sul, né? Dois polos tem o ímã. Qual é a característica interessante dos ímãs? É que eles exercem forças magnéticas, né? De forma que essas forças também são curiosas, são forças de repulsão e de atração. Se eu aproximo, por exemplo, aqui eu tenho um bom exemplo, se eu aproximo o polo norte do polo norte, de acordo com o que temos aqui, vai ocorrer a repulsão entre dois ímãs. Se, por outro lado, eu aproximar o polo norte do polo sul, como está aqui, então nós teremos a atração entre os ímãs. Eles se atraem. Dizemos que polos de nomes opostos se atraem, de acordo com essa figura aqui. Polos de nomes iguais se repelem, né? Se repelem por meio de forças magnéticas. Estamos falando de forças magnéticas. É exatamente o tipo de força, né, que surge quando você utiliza aqueles objetos, né, com as mais variadas formas para você colocar mensagens na porta da geladeira. Estamos fazendo uso exatamente da força magnética. Ela é bastante comum, na realidade, né? Vamos assistir agora a esse vídeo, onde a gente vai perceber, né, que ímãs se atraem por meio de forças, as forças magnéticas, mas ímãs de mesmo sinal, ou de mesmo nome, né, os polos, eles se atraem. E ímãs para os quais os polos que aproximamos têm nomes iguais, se repelem, né?
Muito bem. O fato é que existe, por outro lado, uma força, dita força magnética, onde, numa região, existe um campo magnético. Vamos explicar o que é o conceito de campo magnético depois. Mas a força magnética se escreve assim. A força sobre uma partícula dotada de carga elétrica, como temos aqui, se ela tiver uma velocidade, né, sem velocidade ou com velocidade nula, uma partícula dotada de carga elétrica, mesmo que haja um campo magnético numa certa região, ela não vai experimentar a ação de uma força. Mas, se ela estiver dotada de velocidade e se ela tiver uma carga aqui, veja isso que nós estamos ilustrando aqui, né? Ela tem uma certa velocidade, V. Então, essa força é a força magnética e ela é dada pelo produto de Q vezes V, né? Vetor B. Aí, a gente, para calcular o módulo dela, lembrar que o módulo é igual ao produto da carga, que é, pensando na carga positiva, vezes módulo de V, vezes módulo de B, vezes o seno do ângulo, né? Aqui a gente precisa levar em conta esse ângulo aqui, entre V e B, né? Esse ângulo θ, V seno do ângulo θ. Em relação à direção, a direção é aquela direção de um plano, né? Um plano que contém os vetores V e B, este plano aqui. Então, essa força é perpendicular a esse plano. E o sentido, a gente usa a famosa regra da mão direita, né? Com a mão direita, com os 4 dedos, né? Eu aproximo V de B, né? E agora o polegar indica o sentido, né? O sentido. Então, essa é a regra da mão direita para a gente determinar o sentido da força magnética, né? É claro que quando temos o campo elétrico e o campo magnético, eu tenho que levar em conta 2 forças, né? A força elétrica e a força magnética, né? Vamos, então, assistir a um vídeo para encerrar essa aula. Neste vídeo usaremos 2 pequenos ímãs, uma bola de isopor presa por um fio de nylon e um suporte. Afixamos um dos ímãs numa bola de isopor e o outro no suporte. Os ímãs, como podemos ver, atraem fortemente os materiais chamados de ferromagnéticos, por exemplo, as moedas. Porém, a interação entre ímãs é bem mais forte. O polo norte de um ímã atrai o polo sul do outro ímã. Já o polo norte de um ímã repele o polo norte de outro. Da mesma forma, o polo sul repele o outro polo sul. Neste experimento, os ímãs foram posicionados de tal forma que os polos são diferentes e se atraem. Assim, pode-se obter a situação de equilíbrio na qual a bola fica suspensa, presa pelo fio de nylon na parte inferior. A soma da força-peso da bola e da força de tração do fio é equilibrada com a força de atração magnética entre os ímãs. Essa propriedade magnética ocorre por causa de um atributo importante da matéria chamado de espin.